Em 2026, quem não entender o novo comportamento do consumidor vai simplesmente desaparecer do digital. E eu falo isso para marcas, para os empresários, pequenos negócios, grandes negócios. Por quê? Porque o consumidor muda o seu comportamento. A forma com que ele consome conteúdo, a forma com que ele compra, e tudo isso vai se alterando. Eu já trabalho há anos com marketing, então eu pesquiso sobre o comportamento do consumidor, sobre tendências de marketing, e eu quero compartilhar com você para que você esteja antenado e se antecipe ao que está por acontecer. Uma das principais tendências que vem acontecendo no mercado é que os consumidores eles querem maior profundidade. Ou seja, eles não querem mais aqueles conteúdos vazios, conteúdo de 5 segundos, 30 segundos, conteúdo que você fica scrollando assim e não tem uma real conexão com a marca ou com o expert que esteja falando. Então, para que você consiga se desenvolver e desenvolver a sua marca de uma melhor forma, consiga ver pontos de conexão que você tem com o seu cliente ideal, com a sua persona ideal, você começa a gerar conteúdos com maior profundidade. E não quer dizer que você vai ser prolixo, que se você não é realmente mostrar que você sabe compartilhar coisas pessoais suas, e coisas pessoais que eu digo é você gerar similaridade. Não quer dizer que você vai estar contando toda a sua vida, ou até mesmo a marca não quer dizer que ela vai estar, por exemplo, assim, mostrando tudo, mas ela pode mostrar, por exemplo, bastidores, processo de produção. São pequenos detalhes que vai fazer com que gere essa identificação e o cliente ele vai olhar assim, caramba, eu gosto dessa marca. Ela vai se identificar com os valores, com os princípios e no longo prazo, quem que ela vai escolher? Ela vai escolher as marcas que ela teve maior identificação. A grande palavra para isso é identificação e você não consegue gerar isso com conteúdos extremamente rasos. Você só vai conseguir isso a partir do momento que você consiga de fato desenvolver conteúdos mais profundos. Isso vale tanto para o Instagram, tanto para o TikTok, para o YouTube, então nem se fala. O YouTube é reconhecido realmente como uma rede social que tem um conteúdo de maior profundidade. Mesmo eles estando colocando os shorts, ainda o conteúdo longo é o que mais domina aqui. Então produza conteúdos um pouquinho maiores, conteúdos de 3 minutos, conteúdo de 10 minutos. Para quê? Para que esse cliente ele gere essa maior conexão com você. Tem algo que eu gosto sempre de falar com meus clientes, que é o quê? Você vai ter ocupação de espaço mental, ou seja, algo que o cliente ele ficaria com você ali por 8 segundos, por 1 minutinho em um Reels, se você fizer um conteúdo um pouquinho mais denso, e não é conteúdo chato que eu estou falando, é conteúdo que a pessoa está interessada em consumir. Digamos que você faça um vídeo de 10 minutos, explicando alguma coisa, enfim, em quem que ele vai confiar mais? Em um vídeo de 10 segundos, uma trendzinha, uma dancinha, ou um vídeo onde ele passou 10 minutos te assistindo. No final das contas, quem que ele vai se lembrar mais? Normalmente é a pessoa que teve maior ocupação de espaço mental. Aí você passou mais credibilidade, você passou maior confiança para ela e a chance dela fechar algum tipo de negócio com você é infinitamente superior. Mas não se vive apenas da criação de bons conteúdos. Uma nova tendência que você tem que se antenar é saber em quais plataformas, em quais locais que esse consumidor está comprando. Uma grande tendência hoje em dia, e principalmente para 2026, está começando, mas vai se intensificar, é a compra de produtos nas próprias plataformas, ou seja, TikTok Shop, o Instagram, o WhatsApp já tem meios de pagamento, o YouTube vai ter tudo, todas as plataformas praticamente vão ter meios para que você consuma o conteúdo, mas você já compre diretamente na plataforma, porque isso vai fazer com que você não precise
sair da plataforma. Isso vai fazer com que o consumidor ele permaneça muito mais tempo dentro da plataforma. Então, digamos que você está num TikTok, você viu alguma coisa, viu um produto, você já compra na hora e em pouco tempo já está na sua residência. Você resolve o seu problema muito rapidamente. E para que você consiga fazer isso, você tem que cuidar inclusive na sua CTA. Ao invés de você dizer assim, vá para o meu site, vá para não sei o quê, não, clique aqui e já adquira o produto, entende? E você também tem que se antenar a fazer essas integrações com seus produtos para que eles estejam dentro dessas plataformas. Então tem que se atualizar quanto a isso. E em função disso, tem um outro detalhe. Funis de venda muito longos tendem a performar muito menos. Por duas formas. Primeiro, que você vai gastar muita grana, você vai gastar muito dinheiro, porque o caminho que o consumidor tem que percorrer é muito maior. E segundo, que demora mais. E o cliente, ele quer mais velocidade. Então veja que ao mesmo tempo em que ele consome mais, ele quer mais brevidade ao comprar. São diferentes comportamentos que o consumidor vem apresentando e você vai ver que vai se intensificar ainda mais em 2026. Existe um outro grande movimento que vem acontecendo e que você tem que se atentar para o ano de 2026, é que as redes sociais estão se tornando verdadeiros motores de busca. Nós estamos acostumados muito com o quê? Com o Google. O Google é o rei das buscas e o YouTube também. Esse é um outro mecanismo que é muito interessante para que você consiga buscar conteúdos. O como fazer isso, como fazer aquilo, conteúdos que a gente chama de cauda longa. Então o SEO sempre foi muito trabalhado em blogs, em vídeos longos dentro do YouTube. Mas o comportamento do consumidor vem mostrando que as pessoas estão buscando muito mais no TikTok, buscando muito mais no Instagram, buscando muito mais em outras redes sociais. Ou seja, quando você for produzir novos conteúdos, tem ideia que dentro de um funil de conteúdo você pode fazer conteúdo sim de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil, mas pense que em alguns, ou melhor, quantos você conseguir, você tenta fazer um SEO, fazer uma indexação, colocar palavras-chave dentro da legenda, porque quando a pessoa ela for buscar, a chance dela encontrar o seu conteúdo é muito maior. Então, se ela, inclusive, o seu perfil todo da bio do seu Instagram, é interessante que esteja otimizado, o seu perfil do TikTok, Spotify, outras redes, todas as redes, Pinterest, várias redes sociais que existem, é interessante que você consiga otimizar ele para que ele tenha melhor performance quando for buscado. E falando ainda dessa questão de busca, se você perceber hoje, o próprio ChatGPT, Perplexity, Manus AI e várias outras IAs, elas estão sendo utilizadas também como mecanismo de buscas. Então, quanto melhor você tiver posicionado o seu SEO dentro dessas redes sociais, a chance é muito maior que você seja recomendado com uma resposta dentro dessas plataformas. Então busque fazer o seu conteúdo de forma intencional para que você seja encontrado, seu produto, sua solução, seu serviço. Mas olha só, não adianta você querer produzir conteúdo que para você é bom, você entender o comportamento, se o usuário te ignora. As plataformas agora elas estão dando o poder de escolha nas mãos do consumidor, para que ele queira te ver mais ou te ignore. Então, muitas vezes, se você produz conteúdo, por exemplo, só sobre religião e a pessoa coloca lá, eu não quero ver conteúdo sobre religião. É mais ou menos, não sei se vocês já fizeram anúncio no Google Ads ou em outras plataformas. Tem uma lista de palavras-chave que você consegue fazer uma seleção para que você consiga performar. Então, inclusive, é praticamente como se você comprasse aquelas palavras-chave. Mas existe uma série de palavras que a gente chama de palavras negativas. Você vai fazer uma negativação dessas palavras-chave para que não seja encontrado. Então, é como se o consumidor ele fizesse uma negativação de alguns termos
de alguns nichos para que não seja encontrado. Qual que é o pulo do gato para que você consiga sair disso de forma estratégica? Ao invés de você produzir um conteúdo só nichado, ou falar só disso e daquilo, você começa a fazer alguns conteúdos que você vai sair um pouquinho da bolha, você vai criar algumas estratégias, alguns conteúdos que você vai sair. Então você começa o seu conteúdo falando alguma coisa, não quer dizer que no final você não vai embutir um pouquinho do que você faz, mas para de falar apenas de um conteúdo super nichado. Você pode abrir um pouquinho o leque de opções, mas que a gente chama de conteúdos que estão circulando dentro do seu nicho. Então você consegue falar isso. Você consegue inclusive pegar um conteúdo de atualidade e trazer para o seu nicho. Você consegue trazer coisas importantes, trazer novidades, ficar atento a tendências, trazer para o seu nicho. Isso vai fazer com que quando a pessoa ela bloquear o termo, por exemplo, religião, como no seu feed, na sua linha editorial, você tem outros conteúdos, você não vai ser totalmente ignorado. Então você pode vir a ser encontrado por outra coisa. Então, por exemplo, digamos que você fala de religião, mas você fez um conteúdo sobre um determinado esporte, você furou a bolha e trouxe a pessoa para o seu perfil. É totalmente possível você fazer isso. Então, esse é o pulo do gato para que você não caia nessa armadilha de produzir apenas uma coisa. Não, eu faço só isso e eu vou ficar até o resto da vida fazendo isso aí. Então, é uma das estratégias que você consegue estar utilizando. Existe uma outra grande tendência, que ela já não é tão tendência, mas que ela vai se intensificar mais ainda. É o quê? Normalmente a gente está acostumado com grandes influenciadores, Virgínia, Vini Júnior, agora que está em alta, aí tem Ana Castela, esqueci o nome do outro lá, o Zé Felipe, né, que está em alta, os casalzinhos e coisa. Então eles vão lá e vão fazer público com esse pessoal que está super famoso, vão pegar o pessoal que está no BBB, vão pegar um pessoal que está em outras, que está em alta. Isso é o normal, que a gente está acostumado. Vamos fazer publicidade só com essas pessoas que são gigantescas. As marcas, elas estão optando por pessoas que são não de menor influência. Elas têm uma grande influência, mas não quer dizer que são grandes influenciadores. Ou seja, eu tenho 10 mil seguidores, mas eu tenho uma base que é muito bem consolidada, o que eu falo faz sentido, as pessoas me escutam, a marca vai preferir você, por 2 motivos. Ela consegue pegar, ao invés de pegar um influenciador para fazer uma campanha, ela consegue pegar, sei lá, 10, 20 influenciadores, dividir e atingir mais pessoas. Inclusive, ela consegue pegar pessoas, a gente chama de micronichos, ela consegue fazer essa divisão e atingir pessoas de diferentes nichos e fazer uma convergência para a marca dela. É uma grande estratégia, inclusive, para você que tem empresa. Ao invés de pegar um super influenciador, pega micro influenciadores que você vai conseguir ter um resultado muito melhor. As pessoas elas tendem a escutar muito mais, principalmente quando é um influenciador um pouco menor. Ele tende a ter aquela personalização, ele responde os comentários, ele responde o inbox, ele vai responder uma caixinha de pergunta. Então, por ter isso, as pessoas elas se sentem mais próximas. Não quer dizer que com o decorrer a pessoa crescendo ela não vai fazer, mas às vezes no momento quando ela está um pouquinho menor, acaba acontecendo isso. Então é muito interessante para as marcas. E se você é empresário, é super interessante para que você contrate, né? E que você entenda que esse é um dos comportamentos que o consumidor vai ter ainda mais em 2026. Confiar cada vez mais nessas pessoas. Por quê? Porque eles querem afinidade, eles querem conhecer o dia a dia da pessoa. Não quer dizer que não vai funcionar com grandes influenciadores, mas às vezes, se você não tem
uma verba tão grande, mas você quer utilizar essa estratégia de funil de influenciadores, que é extremamente efetiva, você pode fazer isso. Você pode contratar ele para fazer um Reels, fazer uma sequência de stories, fazer uma collab, tanto no YouTube você pode fazer uma collab, você pode fazer uma collab no Instagram, no TikTok, enfim. De várias formas você consegue estar criando essa estratégia, sendo bastante efetiva e tendo bastante resultado. Mas, além disso, nós temos que levar em consideração o quê? Algo que ninguém fala, que é o uso da inteligência artificial. Nós não podemos ser negligentes e dizer que não é algo que é da nossa atualidade. Então, em 2026, vai ser muito utilizado a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai ser utilizada para diminuir o tempo de atendimento, então pode utilizar agentes. Vai ter muitas pessoas que inclusive vão utilizar a inteligência artificial para fazer micro-influenciadores, para criar influenciadores da própria marca. É interessante? Pode ser que seja interessante. Eu, particularmente falando, ainda acredito que as pessoas elas vão querer cada vez mais ter uma conexão real com as marcas. Se você verem, por exemplo, as novas gerações, que estão geração Z, Alpha, que elas estão vindo agora, elas estão inclusive se distanciando das redes sociais e querendo mais contato com o mundo real. Olha que louco. Eu já vou falar de uma outra tendência. Essa era a última, mas eu vou falar uma outra em função disso que eu estou falando. Então, quanto mais você investir em inteligência artificial para a criação de conteúdo nesse sentido de botar uma cara artificial, fazer aqueles vídeos fakes e tudo, cada vez mais tu vai criar uma distância do teu consumidor. Agora, se você quer fazer só por entretenimento, ok, não tem problema. Agora, eu te garanto que se você tiver uma cara real, alguma coisa real mesmo, tu vai conectar muito mais. Em pontos específicos vale a pena, tá? Então, automações, pessoas que vão utilizar muito a IA para melhorar processos internos da empresa. E com relação à criação de conteúdo, o que eu indico demais, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ao invés de você utilizar a inteligência artificial para fazer toda a sua criação de conteúdo, utilize ela por trás, que é para otimizar o seu tempo, ou seja, para que você consiga ter mais ideias, para que você consiga discutir com a inteligência artificial sobre possíveis coisas e principalmente para que você consiga estar em diferentes canais. Então, você faz um conteúdo longo de 10 minutinhos, mas você consegue destrinchar através de diferentes ferramentas esse conteúdo para que você consiga estar no Reels, no TikTok, para que você consiga criar um podcast, para que você consiga criar um carrossel. Então, de um conteúdo você consegue fazer infinitas possibilidades. Você consegue fazer um Substack, você consegue fazer uma newsletter, você consegue fazer muitas e muitas coisas. E o consumidor ele vai acabando consumindo todo esse ecossistema, e algumas pessoas elas gostam mais de vídeo, algumas pessoas elas gostam mais de ler, e outras pessoas vão consumir tudo, e outras também não vão consumir nada, mas você consegue atender diferentes públicos. Inclusive, algo que é muito interessante é que às vezes a pessoa é uma deficiente visual, mas se você conseguiu fazer para ela um conteúdo em vídeo ou um podcast, alguma coisa personalizada, ela vai consumir. Enfim, você consegue estar atendendo as pessoas, e aí tem diversas ferramentas que você consegue utilizar. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre as diferentes ferramentas que você consegue utilizar para a criação de conteúdo, como que você consegue otimizar essa criação de conteúdo e que você consiga estar em diferentes canais. Se você acha interessante, inclusive comenta aqui nesse canal. E a última tendência que eu vou falar para vocês, que vai ter no ano de 2026, já estava acontecendo em 2025, mas está se intensificando, e não é só para 2026, é para os próximos anos, levando em consideração o comportamento das novas gerações, que estão se desligando um pouquinho mais das redes sociais e estão buscando ter novas experiências
em coisas presenciais, que você faça eventos presenciais, imersões, retiros, coisas que você vai fazer com que as pessoas consigam se encontrar, com que as pessoas consigam ter aquele senso de comunidade, aquele senso de pertencimento. Se você conseguir fazer isso na sua marca, independentemente dela ser grande ou pequena, está incrível. Agora, se você não tem ainda essas pessoas, você vai ter que às vezes começar da maneira mais fácil, que é o quê? Começa no digital, gera um público, cria uma comunidade, e a partir desse momento que você cria essa comunidade, você consegue trazer ela para o offline. E aí, por consequência disso, você vai, além de estar gerando esse senso de pertencimento, a tendência é que a pessoa ela permaneça por muito mais tempo juntamente com você e compre muito mais de você. E além disso, indique você para outras pessoas. Nós temos grandes marcas, grandes exemplos, que as pessoas chegam até a tatuar a própria marca em função disso. Vamos pegar uma Harley Davidson, por exemplo. Cara, os caras eles vão lá e vão fazer eventos, vão sair de moto no final de semana ou coisas assim, para gerar esse senso de pertencimento. As pessoas se sentem, inclusive tem uma propaganda muito interessante com relação a isso, que é o quê? O cara sai, vai lá, compra, vai fazer um test drive, né? E aí quando ele tá na rua, quando ele vê, ele tá andando, para na sinaleira, para um cara da Harley, cumprimenta ele e tal. Quando vê, está uma multidão de caras que andam com Harley Davidson. Esse senso de pertencimento não tem nada que possa substituir. E aí você vai pegar o comportamento, as mudanças de comportamento, e você vai conseguir mesclar as tendências que o digital está trazendo com as coisas do nosso mundo real. Nada, absolutamente nada, eu torno a dizer, vai substituir as experiências do mundo real que a gente tem. Pode inventar robô, pode inventar o que for, mas as pessoas elas sempre vão buscar o contato humano. Isso é do ser humano. Nós somos uma máquina produzida para estar em comunidade. Pessoas precisam de pessoas, e é por isso que eu acredito muito nisso. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, se inscreva aí no canal, porque é isso que nós estamos formando aqui, uma comunidade nesse canal. Sou Joelson Almeida, pode me seguir também no Instagram, Joelson Almeida Pro. Lá eu trago uma outra linha de conteúdo. Eu vou testando diferentes formatos lá, porque eu trabalho muito com essa questão de produção de conteúdo. Então eu vou testando o que dá certo e o que não dá certo. E nesse canal é o meu compromisso trazer toda quarta-feira um vídeo novo para você. Eu vou fazer um outro vídeo agora falando justamente isso, como que eu vou manter a constância durante muito tempo, e vou fazer crescer esse canal, e você também vai poder fazer crescer um canal no YouTube, se você deseja. Sou o Joelson Almeida, então já se inscreva nesse canal aqui para que a gente consiga criar a nossa comunidade. Esse é um canal que está reiniciando praticamente, e o meu compromisso com você é toda quarta-feira criar um vídeo novo. E essa é a maneira que eu vou conseguir manter uma constância dentro dos meus limites que eu tenho aqui de compromissos, mas a gente mantém uma constância. Com a constância a gente vai muito mais longe. Juntos nós somos infinitamente mais fortes. Tá bom? Conto com você. Me procura também lá no Instagram, Joelson Almeida Pro, e tamo junto!